E aí, meus amigos? Rapaz, você já parou para pensar no poder da amostragem analógica digital da entrada do ESP32, da entrada analógica do ESP32, do conversor AD do ESP32? Quantas amostras ele consegue fazer por segundo? Já parou para pensar nisso? Se você quer saber, esse é o vídeo certo. Vamos lá. Bem, é potente ou não é? Cálculo da frequência de amostragem do conversor AD do ESP32. Medição de energia elétrica com ESP32. Seja bem-vindo, meu amigo, ao canal Gustavo, né? Esse canal é Gustavo, que você desenvolve projetos de IoT, IA e robótica com Arduino, ESP32 e Raspberry Pi. Vamos lá para o vídeo. O objetivo do projeto é exatamente calcular aproximadamente a frequência de amostragem do ESP32 em sua entrada analógica. Então, por que aproximadamente? Porque a gente tem as diferenças, né, em milissegundos de cada instrução ali do código. Então, você pode ter uma pequena diferença. Mas a gente consegue ver o poder, basicamente, através de um contador de quantas amostras a gente consegue fazer em um segundo com esse conversor aqui, tá? Por exemplo, a frequência da rede elétrica oscila a cada 60 vezes em um segundo, né? Então tem a frequência de 60 Hz aqui na minha região, em outras regiões 50 Hz, mas veja, o nosso conversor aqui, quantas amostragens ele consegue fazer por segundo? Então a gente vai calcular exatamente isso. Vamos precisar de um ESP32, de um sensor de tensão 101B, que eu já utilizei. Já te mostrei o esquemático de montagem, quero te mostrar o roteiro do projeto, basicamente 3 etapas aqui, onde, em primeiro lugar, você precisa ter um sinal com a frequência conhecida. Então, se você quer calcular a frequência de amostragem do ESP32, ou de algum outro microcontrolador, do Arduino, por exemplo, você precisa ter um sinal com a frequência conhecida. Como nós calculamos no vídeo passado a frequência da rede elétrica, e nós descobrimos que, por exemplo, para Pernambuco, aqui, você tem a frequência de 60 Hz, então você precisa considerar isso no seu código, porque vai considerar o período, o meio período, enfim. Eu vou te mostrar isso no código. Mas, primeira etapa é você ter um sinal com a frequência conhecida. Depois, você vai precisar fazer várias leituras, né? Fazer várias leituras e fazer uma contagem. E várias leituras que eu falo é entre os períodos, né? Entre os zeros, entre o semiperíodo. Então você vai fazer várias leituras ali entre os semiperíodos. Eu te mostrei como fazer isso. Cada semiperíodo vale 8,33 milissegundos. E você vai calcular a quantidade de contagens, quantas vezes o contador foi incrementado durante o semiperíodo. Feito isso, você calcula aproximadamente a frequência de amostragem do ESP32, né, do conversor AD do ESP32. Então, de forma aproximada, só para você ter noção do poder desse conversor AD do ESP32, tá? Então, ó, basicamente isso aqui é outra coisa, é outro vídeo, tá? Então, basicamente aqui, ó, eu quero te mostrar o código, deixa eu ver aqui, cálculo da frequência de amostragem, tá aqui. Então, vamos lá. Aqui, ó, lembrando, o nosso código, ele é um pouco semelhante com o código do teste do zero. Então, tem coisas aqui que eu não vou explicar muito. Então, o que é que vai mudar? Gustavo, o que é que vai mudar nesse código? Ó, basicamente, a estrutura é a mesma. A diferença é que você vai incrementar aqui, ó, um contador. Veja que quando ele chega aqui, quer dizer que ele chegou no zero. Depois que ele entra na região do zero, e aqui ele vai ir para o zero seguinte, o que é que ele vai fazer? Ele vai contar. Ele vai começar a fazer uma contagem, tá certo? E depois que eu fizer essa contagem aqui, depois que ele sair, eu vou ter um valor nesse contador. E veja que depois que calculou o meio período, aquele negócio todo, não é que a gente já sabe, veja que aqui, ó, para calcular a frequência de amostragem aqui, não é nem frequência do sinal isso aqui, cadê? Frequência de amostragem. Aqui, ó, frequência de amostragem, tá aqui, ó.
O que é que eu vou fazer? Eu pego o valor da contagem e divido pelo meu período. Por quê? Porque a quantidade de contagens foi dentro do meu período. Tá? Pronto, agora, nosso ESP32 conectado novamente ainda do nosso sensor de tensão, que por sua vez está conectado na rede elétrica. Então, ó, se eu tirar aqui da rede elétrica, vejo que ele vai variar ali, mas eu vou colocar, ó, eu vou parar a autorrolagem, aqui parei a autorrolagem aqui, ó. Veja que a frequência de amostragem do conversor AD do ESP, claro que tem alguns valores aqui que você deve desprezar, tá? É praticamente ruído. Mas se você olhar aqui no geral, ele vai estar numa faixa entre 180, 190, 200 kHz, 200 mil amostras por segundo ele é capaz de fazer no conversor AD. Então, ó, não se preocupa, tá? Não se preocupa com a taxa de amostragem com o seu ESP32. Eu tomei com o Arduino também. Eu vou fazer um outro vídeo mostrando como calcular no Arduino. É muito alta, tá? Em relação à rede elétrica, tá? Que é 60 Hz, tá? Agora, quando você considera sinais de alta frequência, megahertz, né? Aí também aqui não vai servir. Mas, ó, que legal, né? Muito massa. Vou aqui ativar novamente a autorrolagem, ó. Ó, que legal. Muito bom mesmo. E aí, massa, né? A ideia, espero que você tenha entendido. Não é? O segredo de tudo está no vídeo passado, de você calcular o meio período, né? De você calcular o meio período, aí você embute o contador ali, um contadorzinho, para que ele detecte os zeros e aí ele vai calcular basicamente a frequência, né, da amostragem do sinal. Então é isso. Se você quer nos ajudar a chegar em 10 mil inscritos, curta nosso vídeo para que ele chegue a mais pessoas, inscreva-se no nosso canal, compartilha, né? Valeu e até o próximo vídeo.